Fernando, deixa eu te perguntar. Você tinha dito até no início, né, da tua fala sobre esses espíritos ignorantes, né? A gente dá os obsessores, aquelas influências negativas, né? Pode acontecer de um espírito ignorante, mal, ele me induzir a um erro e eu cometê-lo, e ainda mais, de depois ele ficar super valorizando esse erro em mim para que eu tombe em remorso, em excesso de culpa destrutiva. Pode acontecer isso? Pode acontecer, sem dúvida. É aquela coisa, nós somos sempre induzidos pelos espíritos. Dependendo da faixa vibratória em que nos encontremos, nós teremos um espírito tentando dominar-nos a mente e que a gente cometa um erro determinado. E quando cometermos, porque normalmente quem faz isso, o espírito que faz isso, não é um espírito amigo, é um espírito inimigo. E ele vai se vangloriar sim, porque ele nos levou à decadência. Ó, há naqueles livros do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco, há um fato em que o espírito obsessor está levando a obsediada ao suicídio. E o que é que ele faz? Ele tanto faz, fica ali, ele colocou uma fita magnética repetindo a palavra suicídio, até que ela vai pegar a gilete. E ele orienta, ele vai lá, vai com ela, pega a gilete. Quando ela vai cortar o pulso, ele sai. Para quê? Para ele não ter culpa, para ele não assumir culpa de ter cortado o pulso dela. Quem fez foi ela. Né? É um erro, porque ele é que mandou. Mas depois que ela corta, ele vai se vangloriar que ele é que a levou à decadência. E há um outro fato em que uma moça ela está obsediada de tal forma que há uma simbiose entre o espírito e ela, o espírito obsessor e ela. O Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes vai falar com ele e pede para que ele a solte. Falou, você está vendo o que está acontecendo. Não é mais ela, é ela. É você que está agindo com o corpo dela. Isso é um erro. E ele, sabedor de tudo aquilo que acontece, diz assim, você sabe que se eu sair agora, ela morre, né? Falou, eu sei. Mas se ela morrer, eu sou culpado. Pois é, mas ela vai morrer um dia. Sabe? Então os espíritos, eles sabem perfeitamente. Acho que esse livro, que é o Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, e são 3 livros. São livros loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno, né? Um é Obsessão, o outro é Nas Fronteiras da Loucura, e outro não sei. Tem um que eu li que era Loucura e Obsessão também, que tem até o Bezerra de Menezes também. O Bezerra de Menezes que faz todo o trabalho, porque o Manuel Filomeno de Miranda trabalha nas correntes do Bezerra de Menezes. Isso. Então, um livro extraordinário. Você vê o que acontece com esses espíritos negativos quando a gente aqui está totalmente desavisado. Eles fazem da gente aquilo que querem. Como nós podemos sair? Entender que temos um anjo da guarda, que temos um espírito protetor que não nos abandona. Eu não sei se é no Manuel Filomeno de Miranda, que há um outro em que há uma senhora que está passando por uma fase difícil e ela começa a percorrer as cartomantes da cidade, né, para ler a sorte. E aí chega e vai o mentor, o protetor dela vai com ela, mas não entra. Aí ele entra dentro de uma casa, ela vai entrar dentro de uma casa e ele fica ali no quintal. Aí vê um outro espírito, está sentado lá na mesa, aí vai falar com ele, e aí? Falou, pô, coisa tá difícil. Faz 2 anos que eu não consigo chegar perto da minha protegida, porque ela anda nessa loucura aí de cartomante, adivinhação, de búzios, etc. para saber. Foi 2 anos? Aquela que está lá dentro lendo a sorte, faz 17 anos que eu não consigo chegar perto. Sabe? Por quê? Porque dão campo apenas aos espíritos negativos. Pô, não adianta eu até brinco. Imagina se Jesus fosse ler a sorte da gente. Ele sabia tudo da nossa vida, né? Porque, caramba, ele está lá, manda buscar
A jumenta que tá presa na árvore, tá com seu filhote, entra dentro da cidade, vem um cara com um cântaro, ele tinha uma visão além do tempo. A samaritana no poço, A samaritana que ele já sabia poço, tudo dela, já né? sabia até que tinha casado 5 vezes, que tinha tido 5 maridos. Sabe? Não é para isso. E se nós estamos num mundo de provas e expiações, não adianta cavocar, porque Não boa adianta. coisa não sai, né? Não sai, pelo contrário. Mas eu conheci uma senhora que o marido se separou e ela também começou a andar em tudo quanto era centro para saber se ele voltava ou não. E a maioria dos centros diziam que ele ia voltar, ele ia voltar. Não, ele volta. Ó, eu estive naquele lá, disse que volta. Fez até um desenho, jogou água, saiu até a cara dele, não sei mais quanto. Nunca voltou. Ele nunca voltou. Não é. O propósito da nossa vida não é para saber o que vai acontecer. Foi por isso que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, que está tão bem implícita no Velho Testamento. Era proibido? Era proibido, sim. Porque uma das coisas que os nossos irmãos evangélicos se pegam é que está proibido na Bíblia a comunicação com os espíritos. Mas por quê? Porque havia um excesso. Cada um tinha o seu Deus lar e não dava um passo sem perguntar para o seu Deus lar, que era o mentor da família, aquilo que podia ou não fazer. Eles não sabiam fazer um bom uso da mediunidade. Exato. E o próprio Allan Kardec, ele aborda essa questão assim, ora, né? De duas coisas. Primeiro, não adianta falar que não é possível e depois aqueles mesmos que falam que não é possível falam que é proibido. Quer dizer, ninguém proíbe algo que é impossível. Exato. Então, se aqueles que vão argumentar contra a mediunidade e a comunicação com os espíritos dizem que é proibido, por isso não deve se fazer, então a gente deve perguntar assim, então você já admite que é possível? Exato. Ou não é possível? Não, mas a comunicação, ela era uma prática, então ela existia. Ele apenas proíbe. Isso. Ele proíbe. Mas há aqueles que não admitem nem a possibilidade. Não, mas normalmente eles sabem que existe, porque eles também têm, como é que é? O Espírito Santo às vezes também fala com ele, mas ele é só o Espírito Santo. Né? Então, se a gente, se for médium espírita, já não é Espírito Santo. Então, isso sempre existiu. Né? Agora, proibiu, é verdade. Por quê? Porque havia um exagero. A comunicabilidade da espiritualidade com os humanos não é para resolver os nossos problemas, não é para sabermos aquilo que vai acontecer ou não, é para nos melhorarmos, é para nos ajudarem em relação à saúde, orientar-nos no caminho correto, né? seguir dentro dos princípios cristãos, a gente orar constantemente, ter a certeza de que o Espírito Protetor está ali, presente para nos orientar, que não vai nos abandonar, sabe? É para isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.